Olá, turma. Professor Baldo aqui. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito de penetrância e expressividade dos genes, certo? Diferente do que a gente vem estudando agora, em que a característica ela se demonstra por conta da dominância ou recessividade do gene, existem alguns outros fatores que também vão interferir, tá? Na expressão, ou seja, na forma com que esse gene vai demonstrar, na verdade, essa característica do indivíduo. A penetrância ela se refere à porcentagem de indivíduos dentro de uma população com um determinado alelo e que vai exibir um fenótipo associado a esse alelo. Ela pode ser dividida em penetrância completa ou penetrância incompleta. Ela vai ser considerada uma penetrância completa quando a existência do gene produz o fenótipo. E ela vai ser considerada incompleta quando apenas uma porcentagem da população que possui o gene expressa o fenótipo, mesmo tendo o genótipo para o tal. Ou seja, se por um acaso o indivíduo tiver dois alelos recessivos que resultariam numa característica e não expressa essa característica, a gente considera então esse gene como um gene de penetrância incompleta. Os fatores que vão estar determinando a penetrância de um gene é basicamente os fatores ambientais, ok? Sendo eles temperatura, variação em acidez, presença de algum tipo de RNA, presença de vírus, ok? São fatores que podem estar interferindo, tá, no tipo de penetrância que o gene vai estar apresentando. Um exemplo de característica que apresenta penetrância incompleta, ou seja, que os indivíduos vão ter o genótipo para apresentar a característica, ou seja, o fenótipo, mas nem todos vão expressá-lo, certo? É o caso da polidactilia pós-taxial, em que se caracteriza basicamente o indivíduo nascer com um dedo extra, tá, do que ele deveria. Se o indivíduo normalmente são 5 dedos, seja no pé ou seja na mão, esse indivíduo ele nasce com um sexto dedo. E normalmente esse sexto dedo ele está próximo ao que seria o dedo mindinho, ok? E o que acontece é que, em algumas situações, o indivíduo ele apresenta o conjunto de genótipos para a presença dessa característica, só que ele pode vir a não apresentar, tá, essa característica, caracterizando então como um gene de penetrância incompleta. A expressividade se refere ao modo de expressão do alelo, que pode ser uniforme ou variável. A gente vai considerar a expressividade do alelo uniforme quando ele sempre resulta em um único tipo de fenótipo e de fácil reconhecimento. A gente já vai considerar a expressividade variável quando a expressão do alelo resultar em um aparecimento de vários padrões de fenótipo, ou seja, de vários graus de expressão no fenótipo. Por exemplo, se é um alelo que está relacionado à determinação da coloração de uma flor e essa coloração seja azul, se a expressividade desse alelo for uniforme, vai ser um único tom de azul para todos os indivíduos dessa população. No entanto, se a expressividade for variável, vai ter variações na tonalidade de azul. Pode ser um azul mais claro, um azul mais escuro, um azul marinho, enfim, vai ter variação. Em relação à expressividade variável, ela representa situações de controle do fenótipo, da característica, ele é um pouco mais complexo e que gera muitas vezes confusões para geneticistas ou indivíduos que estão interessados no melhoramento genético, seja de planta, seja de animais. Que muitas vezes esse comportamento da característica leva a esses estudiosos a induzir que trata-se da atuação de mais de um gene sobre aquele fenótipo, quando na verdade é um único gene que está atuando sobre o fenótipo e que ele apresenta uma expressividade variável e por conta disso você vai ter variação naquela característica. Um exemplo prático de expressividade variável é o que ocorre com os cães da raça Beagle, em que existe um alelo S dominante, em que ele determina uma distribuição homogênea dos melanócitos na epiderme do cachorro. Entretanto, o alelo recessivo ele interfere na distribuição dos melanócitos, tá, durante o desenvolvimento embrionário do animal, e que muitas vezes eles nascem com a pelagem bastante variada, certo? Em que quando os animais apresentam o gene homozigoto ou heterozigoto dominante, eles apresentam a pelagem de coloração uniforme. No entanto, em uma situação em que o indivíduo ele é um homozigoto recessivo, ele vai apresentar pelagens com manchas, só que ele vai ter uma variação, tá,
na tonalidade dessas manchas, em que ele pode chegar num estágio em que ele vai ter poucas manchas, ou até mesmo em que ele quase não tem mancha nenhuma, conforme vocês podem observar nessa imagem. Uma outra situação que você tem também é uma característica que está relacionada na verdade é um caráter relacionado aos seres humanos, que é a brachdactilia, que na verdade ela consiste no encurtamento dos dedos, em que os indivíduos que apresentam o alelo para a brachdactilia, eles podem ter os dedos mais curtos, tá? Só que há uma certa variação o quão encurtados serão esses dedos. Então, recapitulando a situação, quando você está falando de penetrância, você está falando de indivíduos que têm o alelo para uma característica e podem expressar ou não essa característica. Quando você está falando de expressividade, você está se referindo à maneira como esse alelo pode estar sendo expresso. Ou seja, o indivíduo vai ter gradação ou não na expressão dessa característica, ok? Por fim, eu peço a vocês que respondam as questões que estão no módulo relacionado a esse assunto e as questões que eu estou indicando também aí da lista de exercícios que eu anteriormente havia cancelado porque a gente ainda não tinha adentrado nessa etapa do nosso conteúdo. Peço que vocês deem uma lida também no conteúdo desse assunto do módulo de vocês, tá? Para auxiliar nesse processo de vocês entenderem um pouquinho mais o conteúdo. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar um e-mail que eu vou estar respondendo a vocês. Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula.